A gente está aqui com o Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional da Jovem Pan, que vai falar conosco sobre o encontro do presidente Lula com Nicolás Maduro, da Venezuela. Bem-vindo, Fabrício. Tudo bom, assim? Beleza. Boa sexta-feira para você, para todos nós. Lula encontra hoje com o Nicolás Maduro lá em São Vicente e Granadinas. No meio daquele encontro da CELAC, a reunião, a cúpula da CELAC, cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos, e deve discutir bastante coisa, menos Essequibo. Isso porque ontem ele encontrou com o presidente da Guiana, o Irfan Ali, também conversaram sobre vários assuntos, mas oficialmente o tema, a disputa entre Guiana e Venezuela pelo território de Essequibo, não foi tratado entre os dois presidentes. A expectativa, o próprio Lula chegou a falar sobre isso, é que não volte a ser discutido esse tema nesse encontro entre Maduro e ele, e que isso pode ser tratado futuramente. Ele disse, inclusive, ter se colocado à disposição, o Brasil ter se colocado à disposição para essas conversas, quando as duas partes quiserem. Também mencionou o chefe de Estado de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonçalves, que está presidindo a CELAC nessa semana, e disse então que é por aí o caminho. É interessante a gente até destacar, Nelson, o comunicado conjunto que foi emitido pelo Itamaraty, também pelo governo da Guiana ontem. Ele diz o seguinte, eu vou abrir aqui só para a gente ter certinho o que foi dito, que os dois presidentes no encontro, Lula e Irfan Ali, ressaltaram que o direito internacional, direitos humanos e democracia são pilares fundamentais para uma região pacífica e próspera, se referindo aqui à América do Sul, compromisso inabalável de garantir que a América Latina e Caribe continuem sendo uma zona de paz e cooperação. E também o presidente Irfan Ali expressou o agradecimento ao presidente Lula pelo apoio consistente em favor da solução pacífica de controvérsias na região sul-americana. A gente lembra então dessa discussão que começa ali volta à tona em dezembro. O Brasil chegou a posicionar ali, enviar militares para a região de fronteira em Roraima, faz fronteira tanto com a Venezuela, também com a Guiana. E aí começa essa discussão, esse embate que o Brasil tem tentado se afastar um pouco e dizer que busca uma solução pacífica, cumprindo basicamente o que dizem as normas da diplomacia aqui do país. Então essa reunião, melhor dizendo, hoje entre Lula e Maduro, deve tratar muito mais de acordos comerciais entre os dois países e também, claro, as eleições na Venezuela. Tem toda uma discussão, a gente não sabe exatamente como que o Brasil vai se posicionar em relação a isso, já que o acordo original era entre Estados Unidos e Venezuela. Aí sim, retirar parte dos embargos financeiros sobre a Venezuela para que fossem realizadas eleições limpas, eleições democráticas neste ano. As eleições devem acontecer esse ano. Em que condições? Bom, por enquanto os sinais são negativos. Você tem opositores presos, você tem uma grande perseguição acontecendo por lá nesse momento, e o Brasil até agora não tem se posicionado de maneira muito firme em relação a isso. Vamos descobrir depois, sabendo ali, vendo pelas notas do Itamaraty, o que de fato foi debatido e o que pode ser prometido nesse encontro. Vamos acompanhar o que sairá deste encontro entre presidente Lula e Nicolás Maduro. Obrigado, viu, Fabrício? Você volta ainda hoje no Morning, né? Com certeza. Mano Ferreira, um encontro do presidente brasileiro com o Nicolás Maduro da Venezuela. E, aparentemente, segundo as expectativas, não vai se falar sobre a ideia venezuelana de anexar o território da Guiana Essequibo. Pois é. Agora, esse comunicado conjunto do governo brasileiro com o da Guiana, na véspera do encontro com Maduro, contém aí algumas indiretas, né? Porque se fala em democracia, o que não existe na Venezuela. Se fala em respeito aos direitos humanos, o que não existe na Venezuela. Se fala em solução pacífica de conflitos, o que repele a possível invasão da Venezuela na região de Essequibo. Então, há, nesse comunicado, previamente ao encontro com Maduro, alguns posicionamentos que, se o governo brasileiro levar a sério, indicam um caminho de, se houver coerência, para a conversa com Maduro acontecer em torno da pressão por volta e restabelecimento da democracia com eleições limpas e livres, o que é muito difícil, por respeito aos direitos humanos,
o que o governo venezuelano também não consegue cumprir, e por deixarem de lado e acabar qualquer tipo de especulação sobre anexação de território, dado que está falando aí de a América do Sul ser uma região pacífica, estável e sem conflitos violentos. Então, se mantiver o tom da carta conjunta que houve com o governo da Guiana, há uma boa notícia aí. O difícil é que parece que quando o Lula encontra com Maduro, o coração amolece e todos esses princípios são deixados de lado em nome da parceria histórica que ele tem com o governo venezuelano. E aí, Felipe Monteiro, tem muitos assuntos que poderiam ser tratados nesse encontro, né? Além da questão de Essequibo, território da Guiana, que a Venezuela pretende anexar, ou na verdade já tem como anexado, porque lá eles falam isso, que já está tudo certo. Tem a questão da saída do Escritório de Direitos Humanos da ONU, lá da Venezuela. Um outro assunto importante que o presidente Lula poderia levar ao Nicolás Maduro. Felipe Monteiro. Não, com certeza, né? Eu discordo do Mano quando ele fala do Lula em relação ao Maduro, do coração ficar amolecido quando ele encontra o Maduro, né? Eu acho que a alternativa para a Venezuela é o Brasil exercer o protagonismo dele regional, não é? Convencer o Maduro a cumprir o acordo que ele fez por eleições limpas e transparentes, liberação dos membros da oposição da Venezuela que estão presos, que foram sequestrados, ou que tiveram o seu direito negado de participar de eleições na Venezuela. Esse é o foco que o Lula tem que ter, sim, na reunião com Maduro. É bom lembrar que a Venezuela terá eleições esse ano, o mundo está olhando para a Venezuela, e não adianta a gente querer resolver o problema da Venezuela braguejando contra a Venezuela, xingando a Venezuela, xingando o Maduro, não reconhecendo o poder do Maduro. Não. Numa negociação, você é obrigado a manter o tom neutro para poder conseguir aquilo que você quer e o que você prevê. Em relação a esse Essequibo, no meu entendimento, essa questão já está meio que pacificada. Todo mundo sabe que o Maduro, ele fez esse plebiscito na Venezuela para unificar a população da Venezuela em algo que dificilmente ele faria, que era invadir Essequibo, invadir a Guiana. Então, com toda certeza, quando a gente teve as reuniões dos diplomatas com os diplomatas da Venezuela e da Guiana, essa questão já está endereçada. Então, o foco, na minha opinião, da reunião do Lula com Maduro deve ser, sim, a questão das eleições limpas e transparentes na Venezuela. E o Lula e o Brasil têm que exercer o protagonismo dele regional para mudar essa realidade. E é bom lembrar que a Maria Corina, que é líder da oposição da Venezuela, deu diversas entrevistas falando que só vai ter eleições limpas na Venezuela se o Brasil realmente impor a sua condição de líder regional. E é isso que a gente espera do Lula. Ó, Pepe, ninguém te interrompeu, apesar do Palumbo ter se retorcido aqui. Não dá pra aguentar um negócio desse. Enquanto o Pepe falava, senão ele ia sair do programa chorando. Enquanto o Pepe falava, o Palumbo deu um duplo twist carpado aqui no sofá. Cara, acredito que estava discordando, aqui, né, o Palumbo? Não, completamente. O que tem que fazer, então? Tem que estender um tapete vermelho, como foi feito aqui no Brasil, receber o Maduro, esquecer que lá é uma ditadura, que não é uma democracia, esquecer que ele é acusado de envio de toneladas de cocaína para os Estados Unidos, esquecer que ele pega os seus opositores, ou mata ou prende. Temos um exilado, Juan Guaidó. Esquecer tudo isso. E aí ele... Eu não te interrompi? Por que você está me interrompendo? Pega a sua chupeta aí, eu não te interrompi. Tô dando a cartada. Eu não te interrompi. Eu fiquei quieto aqui. Por que você está me interrompendo? Se o resultado for ele... Eu vou sair do programa, eu não falo mais. Sentar aqui no meio. Não, peraí. Não, fica aí, pelo amor de Deus, você caiu. Não coloca essa função de intermediar aqui. Não, você vê que ele interrompe todo mundo, mas quando ele vai, eu vou sair do programa. Parece aqueles moleque mimado. Para com isso. Nunca falei que ia sair do programa. Você falou agora aqui. Foi nada. Resgata aí quem tá ouvindo o programa aí. Vamos chamar o VAR, hein, né? Eu chamo o VAR aí, a minha equipe aí, que você falou sim. Bom, enfim, agora... Você falar que a gente não está se insurgindo contra a Venezuela, nós estamos nos insurgindo contra esse ditador e todas as barbaridades que ele anda fazendo. E é engraçado que o executivo, ele não quer se meter lá, mas na guerra do outro lado do mundo ele se mete. Então você vai entender, não tem coerência nenhuma nisso. Porque é o viés, né? Aquele lá tá do nosso lado, né? Então vamos ficar quietinho aqui, vamos ficar na moita. Deixa eu ficar na moita aqui, vamos fingir que a gente vai fazer alguma coisa, não vamos fazer nada. E lá do outro lado, como o viés não é interessante para ele vai lá e desce a lenha. Ô, Luciana. Não, eu só queria te complementar, Palombo. Vou defender um pouquinho o PP aqui. Sim, Fica senhora. calmo, tá? Não, que você não Fica calmo,
você tá bem do meu lado. Eu tô protegendo o PP aqui. Porque eu entendi a colocação dele no foco, no destino do Lula nessa reunião. Se o coração dele amolece ou não, isso aí já é o PP fazer essa análise. Junto com o Mano, o Mano faz a análise se vai amolecer ou não o coração. Tá certo. Não vamos entrar. O Mano tá certo. Eu não vou entrar nessa seara. Mas é um contrassenso você ter um ditador soltando na rede social que vai garantir eleições livres e democráticas, com a Suprema Corte do país tendo impedido a candidatura da líder da oposição. Não faz sentido. Mas o Lula quer ter a reunião, não quer falar sobre Guiana, Esequibo, que então vá lá fazer essa intermediação desse papelzinho falacioso de que teremos eleições livres e democráticas naquele país. Põe o nariz de palhaço pra gente, acreditar que isso realmente vai acontecer. Você sabe que quando eu ouço alguém falar que vai pra Venezuela para garantir eleições limpas, um processo liso, como se espera de um processo eleitoral, eu fico pensando, será que as pessoas acham que uma eleição limpa é só o dia da eleição? É só na hora de votar? Passaram anos sem ninguém poder criticar o governo, passaram anos sem poder ter candidatura de oposição, passaram anos com imprensa impedida de denunciar as coisas que aconteciam na Venezuela. Aí chega no dia da eleição, vamos receber aqui os observadores internacionais, eleitorais, que vão garantir um processo liso no nosso processo eleitoral, e a população que ficou um tempão sem saber pela imprensa, pelos opositores, o que estava de errado no governo, vai votar em quem? No Maduro. Ele vai ser reeleito para sempre, ad eterno. Aliás, já está lá há algum tempo, né, Mano? Pois é uma palhaçada, é isso, né? Para ter eleição limpa na Venezuela, a primeira coisa que você precisa é tirar um ditador do poder. É fazer uma transição de regime, né? Não é simplesmente um dia que vai ter observadores internacionais e tudo se resolve. Não, você precisa ter uma transição de regime, você precisa garantir o direito à oposição, você precisa retomar a liberdade de imprensa, você precisa ter todas essas condições de respeito aos direitos humanos, você precisa ter a volta do escritório de direitos humanos da ONU. E aí vamos tirar a prova dos 9 sobre a situação do amolecimento ou endurecimento do coração de Lula ao encontrar com Maduro, com os resultados concretos que essa visita pode produzir. Haverá falas incisivas sobre o respeito aos direitos humanos e sobre a volta da democracia, o que significa o fim do regime ditatorial de Nicolás Maduro? Eu duvido que haja. Vamos ver. 20 segundos, Pepe. Não, só um ponto aqui. Eu sou contra a forma como Lula recebeu Maduro aqui. Eu acho que não tem que receber ditador com tapete vermelho, não. Mas, se estender o tapete vermelho fará com que a Venezuela faça eleições limpas e transparentes, aí o jogo muda. E para mudar a realidade da Venezuela, é bom lembrar que não tem que pensar somente na eleição. Tem que pensar no dia depois, né? Porque o Maduro, se perder as eleições, o que vai acontecer com ele? Tem que pensar tudo isso. Pepe, tapete vermelho Salvador, hein? Quer democracia? Coloca um tapete vermelho. Técnicas de negociação. Sair do poder. São 10. Continuar o que debatíamos, que é esse encontro do presidente Lula com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Discutimos sobre o processo eleitoral quando alguém, Felipe Monteiro, sugeriu a hipótese do Nicolás Maduro perder as eleições. Eu quero saber, Luciana, tem como o Nicolás Maduro perder as eleições? Não. Aliás, esse instituto do fim dessa PEC podia ser proposta para ele, né? Do fim da reeleição. Não pode sugerir. Olha, Lula pode chegar lá. Se você entrar lá no país, ele te prende. Ele te prende. Não faz isso, não. E o ponto não vai adiantar tapete vermelho, não. E o ponto muito interessante, como que você falou, é da gente ter a crença de que o processo democrático se resume ao ano da eleição e ao dia das eleições. Nós temos regimes ditatoriais que têm eleição. É o caso, nós estamos falando da Venezuela. Processo democrático não é eu ter o direito de ir lá na urna. Envolve liberdade de expressão. Envolve o direito do povo ir para as ruas, de se opor ao governo, de se manifestar. E nós não temos esses requisitos essenciais à cidadania e à democracia nesse país. Então, acho que o Lula poderia aproveitar
essa proposta do Senado nosso e levar lá. Ó, fim da reeleição, mandato de 5 anos. Tá aí, ó, Rodrigo Pacheco, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Eduardo Leite, vão pegar um bonde pra Venezuela. Comitiva brasileira. Avião da FAB lá. Melhor não, hein? Melhor não. E aí? Não, tem ponto interessante nessa discussão sobre a Venezuela, porque algumas pessoas no Brasil têm falado o seguinte: você acha possível ter golpe sem tanque na rua? Quando o Chaves, por exemplo, permitiu fazer o plebiscito e o referendo sobre a reeleição e depois de novo sobre a reeleição, isso foi um golpe institucional de Estado sem colocar um tanque na rua e sem dar o tiro. Ou seja, a forma de você fazer golpe de Estado tem vários aspectos e tem várias dimensões, não necessariamente na rua. Já que você está falando, eu quero ouvir de você também essa outra questão que alguém trouxe aqui, eu acho que foi o Palumbo. A posição de neutralidade do Brasil em relação às questões internacionais. A gente viu em algum momento o governo brasileiro falando de respeitar a soberania dos seus vizinhos e não dar pitaco aqui ou ali, mas a gente viu uma postura muito diferente agora, recentemente, contra Israel, assinando a manifestação, subscrevendo a manifestação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, em que eles pleiteiam a condenação por genocídio do Estado de Israel. A gente viu as próprias manifestações públicas do presidente da República falando abertamente sobre questões internacionais, não só de Israel, né? Um pouco antes a gente viu também sobre Rússia e Ucrânia, mas aqui do lado, na América Latina, a posição de neutralidade, respeitando a tradição diplomática do Brasil de não interferir nas relações com os outros países. Como é que você vê essa diferença no tratamento entre os países lá distantes e os aqui do lado? Bom, Koba, eu me coloquei completamente contrário ao posicionamento do Lula, né, em relação a Israel e também do governo do Brasil em relação a Israel ao assinar também a denúncia da África do Sul na Corte de Haia, não é? Isso como eu coloquei completamente contrário. Mas eu acho que são coisas completamente diferentes, né? O que está acontecendo aqui na América do Sul, em que o Brasil e o Lula e o governo estão tendo o papel de mediador a fim de buscar o interesse comum, a fim de buscar ter eleições limpas e transparentes na Venezuela, e a forma verborrágica e errática que o Lula se posicionou em relação a Israel, em relação à guerra Israel e Hamas. Eu vejo como situações completamente diferentes. E, no meu posicionamento, né, o Lula tem que, sim, tentar convencer o Maduro, tentar exercer o seu papel de liderança regional e tentar convencer o Maduro a fazer eleições limpas e transparentes na Venezuela. Não dá para você achar que o Maduro, né, irá de forma unilateral mudar a posição dele sobre as questões envolvendo as eleições. Voltar em relação à posição dele contra a Maria Corina, que ganhou as prévias da oposição para disputar as eleições da Venezuela e permitir que ela dispute as eleições de uma forma unilateral. Então tem que ter um amplo convencimento do governo brasileiro, um amplo convencimento do Brasil como papel de mediador. Isso não muda em nada a questão da neutralidade internacional do Brasil para tentar fazer que a Venezuela tenha eleições limpas e transparentes. Não existe eleição limpa enquanto Maduro for presidente. Exatamente. Essa é a grande questão, não é? Ou seja, você quer matar o Maduro? Ele tem que tirar do poder. Qual que é? Ditador você tem que combater e não abraçar. Mas isso se resolve com negociação. Tem que fazer a propaganda. Também. Lá, pera aí um pouquinho. São 10 horas.